O povo de Deus, que sabia da promessa, que estava debaixo da opressão, que aceitou, que foi ativado por Moisés, a natureza daquele povo, a confiança daquele povo, a fé daquele povo, era correspondente à realidade que eles estavam acostumados, porque todo verbo se fará carne. Nós nos moldamos sempre de acordo com o meio em que nós vivemos. Então era um povo que já estava acostumado a ser escravo. Mesmo aqueles que queriam, mesmo aqueles que acreditavam em Deus, mas a sua natureza, o seu comportamento, a sua fé, não estava no nível do inverso, ou seja, do que eles pretendiam ao alcançar. Porém, nós temos que entender que nós estamos lidando com o Criador. Entende o que eu falo? Com o Criador. E Ele é autossuficiente para criar na medida em que você está marchando, amparado por uma promessa. Foi sobre isso que Pedro disse quando ele disse que Deus nos dá a natureza divina, ou nos deu a natureza divina pelas promessas. Então, aqui em Êxodo capítulo 14, está registrado, está dentro dessa linha que nós estamos falando, desculpa. Mas vamos ler na palavra, a partir do verso 9. Capítulo 14, verso 9. Êxodo, capítulo 14, verso 9. Olha. E perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, e acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de frente a Baal-Zephon. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será porque não haver sepultura no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trazeste assim, porque nos fizeste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Agora olha para mim, quero que vocês olhem para mim. Olha para mim. Aqui está a comprovação do que eu acabei de falar. Diante da pressão, do ataque de Faraó, que quando nós também pretendemos alcançar uma promessa, esses soldados físicos, eles são a parte física dos soldados invisíveis. A nossa luta, a verdadeira luta, ela está no campo espiritual. Precisamos entender isso. Então, veja, diante da pressão, olha o que eles disseram: por acaso, Moisés, tu nos tiraste de lá para morrer aqui, porque lá não tinha sepultura suficiente? Moisés, nós não te falamos que não queria vir, está vendo o oposto? Porque aqueles que vieram porque ouviram a palavra de Deus a respeito da terra prometida. Mas perceba que, ou percebe-se que o espírito dele, o comportamento deles, o caráter deles, a estrutura deles, não era compatível para a terra que manda leite e mel, e sim para a realidade que eles estavam adaptados, acostumados. Percebe aqui? Percebe aqui? Então, isto também acontece conosco.
Quando nós saímos em direção à promessa, em direção ao alvo, em direção à mudança de vida, uma vida melhor, aquilo que nós amparamos pela palavra, nós também nos deparamos com esses inimigos, com esses soldados inimigos, do mesmo jeito. E aqui, nessa passagem, se vê claramente as duas mentalidades, ou os dois espíritos, ou as duas fés. É fés, né? Fé, melhor assim, fé. A do povo, que não estavam preparados, e a de Moisés, que já tinha um relacionamento com Deus, e já tinha tido um encontro com Deus. Agora vejam a fala de Moisés, diferente da fala do restante do povo. A partir do verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje se vê aqui, nunca mais o tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Agora veja só. Aqui é uma forma de aprendizado, não é um caso isolado que só aconteceu com Moisés. Então eu gostaria que todos entendessem sobre essa tática de guerra. O que é estar preparado? O perfil de quem vence, a característica de quem vence, como devemos agir. Veja, o povo disse: Moisés, os inimigos vêm ali, obviamente era infinitamente maior em número. Qual foi a postura dele? Qual foram o comportamento deles? Moisés, por acaso, não tinha sepulcro lá? Até negaram que eles tinham crido em Deus. Moisés, nós não falamos para ti que nós não queríamos vir? Entende? Olha a postura de Moisés. Moisés disse: aquietai-vos, não temas, porque estes inimigos que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão voltar a ver. Aqui é uma instrução. Está na Bíblia para nós aprendermos com Moisés. As nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. E quais são as nossas armas? A arma do Espírito, a palavra ou as palavras. Veja a postura de Moisés, para que nós entendamos que quando nós estamos agindo pelo Espírito, e agir pelo Espírito é: eu descobri uma promessa de Deus, Deus me prometeu algo, eu tenho que saber que jamais eu vou sair da realidade que eu estou, seja uma realidade de escassez, seja uma realidade desfavorável, de enfermidade, seja lá qual for. Jamais eu vou sair da onde eu estou, daquela realidade, e alcançar a promessa sem me deparar com esses inimigos, com essas situações. E jamais, enquanto eu estiver naquela posição, aceitando a situação, jamais o mal por si só irá se desfazer, porque ele só vem para isso, matar, roubar e destruir. Portanto, eu tenho que olhar para o exemplo de Moisés e entender esse ponto, que quando eu me deparar com o inimigo, eu preciso entender e saber que essa história que aconteceu de verdade, Faraó era o rei mais poderoso na época. Ele não mandou apenas um grupo, ele mandou todo o seu exército. Por quê? Porque ele estava afrontado, porque ninguém ousava o enfrentar. Então ele estava cheio de orgulho, então ele mandou todo o exército, com um propósito muito claro de humilhar a Deus, porque era o único que tinha se levantado contra ele e até então estava tendo êxito. Então, veja, se Moisés tivesse dado ouvido e se amedrontado, já era, não estava nem registrado na Bíblia. O máximo que poderia estar: um homem surgiu, um chamado Moisés, e ele até fez algumas coisas, aconteceu até umas pragas, mas na hora H ele não entendeu e ele aceitou a situação do sistema, e
deixou de ouvir a palavra de Deus e se curvou diante do faraó e foi eliminado. A história que estava era essa. Assim como também se nós agirmos de queremos alcançar alguma coisa e não foi instruído pela palavra, vai acontecer semelhante. Mas olha, quando ele lançou palavra, aí naquela época de Moisés, é óbvio que Jesus ainda não tinha dito para Pedro: Pedro, o que você ligar na terra é ligado no céu, o que desligar. Mas os princípios eram os mesmos. Jesus só falou futuramente aquilo que já existia desde a fundação do mundo. Sabe, Moisés aqui, consciente ou inconsciente, o que é que ele fez? Ele decretou, ligou o resultado de Faraó e o resultado do povo. Esse povo que vocês estão vendo hoje, esse faraó, esse inimigo, nunca mais vocês verão. Pronto! A partir do que a palavra foi ligada, o céu não tem dificuldade nenhuma de cumprir. Olha o que o próprio Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Continuando aqui na história de Moisés, a partir do verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem para os egípcios, e sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que o havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, e à sua direita e à sua esquerda. Olhem para mim de novo, eu quero que vocês entendam isso aqui. Procure entender isso aqui. Uma das maiores armadilhas do Evangelho, das maiores, digamos assim, as amarras de Satanás, é difundir uma falsa humildade que fala assim: não, todo o poder, toda a honra, toda a glória é só para Ele. Ele pode todas as coisas e Ele não dá a glória dele para o homem. Ou seja, todo o Evangelho de João está denunciando esse falso evangelho que faz com que o homem se separe de Deus, que ache que é Deus que toma iniciativa lá no céu, ele faz o que quer sem a intervenção do homem. E aqui na história de Moisés está claro essa mentira. Do que eu estou falando? Veja, quando Moisés clamou a Deus, Deus podia ter dito para Moisés: Moisés, agora sente com os seus companheiros e veja que eu vou tocar a mão no mar, que eu vou abrir o mar. Não foi assim. Ele disse: Moisés, toca a mão ou as mãos no mar e abre. Está aqui na Bíblia. Moisés, é tu, toque o teu bordão ou toque o teu cajado, toque a tua mão e abre, é tu. Por quê? Olha para a descrição da igreja. Que é a igreja? O corpo físico de Cristo. E Ele é o cabeça. Ele está acima de todo o principado. Não tem como me separar da minha alma. Não tem como separar o meu espírito do meu corpo, a não ser quando eu for para o outro lado e eu terei um corpo glorificado. Então não tem como me separar de Cristo. Se não tem como me separar de Cristo, não tem como me separar de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, porque Deus estava em Cristo me reconciliando consigo mesmo, reconciliando o mundo. Aqueles que creem, aqueles que não creem, perderão essa bênção. Entende? Então perceba que diante das dificuldades, diante dos ataques do inimigo, é nós que temos que usar nossas ferramentas, nossas armas. Ele primeiro usou a palavra. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais, se nós tivéssemos, ao ter esse mesmo entendimento, todas as vezes que nós se depararmos com uma enfermidade, nós falamos a mesma coisa. Essa enfermidade que está sendo atacada,
Nunca mais você verá ela na nossa família, na nossa vida. O que ligar na terra, ligado no céu. Esse problema financeiro, nunca mais se vê ele. Pega a palavra e confronta. Se a palavra diz que Deus é para nós termos para emprestar, como é que pode eu precisar? Então diga, abra a boca e diga, nunca mais se verá. Entende? Porque no caso de Moisés, Moisés estava numa aliança material, não é? Então o que o cajado fez, o que a mão fez, as nossas palavras faz. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Se disser esse monte, ergue-te daí, lança-te no mar, e não duvidar o coração se fará. Então Deus diz, Moisés, toca nas águas, está aqui na Bíblia. Então disse o Senhor Moisés, capítulo 14, verso 26, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Estende, Moisés, é tu, Moisés. Está vendo? O que Moisés queria fazer? Como a maioria faz, clamando a Deus em uma situação que não é para clamar a Deus. Bom, antes de você sair em uma missão, antes de você tomar uma direção, tem que buscar a direção de Deus, é claro. Mas você está na missão, Deus diz, só vou te levar para a terra que manda leite e mel. Deus não disse, eu vou te levar até na beira do mar, e quando chegar lá, eu vou te enganar e vou criar uma situação, uma armadilha para você, e agora eu vou te colocar lá preso, de um lado do mar, e do outro lado do faraó, e não tem jeito. Seria um Deus desonesto? Ele disse, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Então, diante daquela situação, se vê o grupo que não está preparado, porque o comportamento, o espírito, a conduta, a fé era correspondente. Nós entendemos aqui também. Nós acostumamos na fraqueza, no fracasso, estar por baixo, sabe? Uma falsa humildade. Eu sou tão humildezinho, Deus é tudo na minha vida, eu não sou ninguém. Não! Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. Eu não morri. Não está escrito que todos morreram por um e agora todos que têm que viver, vivam por um? Se eu estou nele, sabe? Olha, presta atenção uma coisa. Poucas pessoas têm confiança em outro para entregar, por exemplo, um carro. Mas tem pessoas que entregam seu carro. Mas para entregar um carro para outro, tem que ter confiança, certo? Agora, menos pessoas têm confiança de entregar para outro os seus documentos. Mas suponhamos que alguém tenha confiança de entregar seu documento para outro. Então, quem entrega os seus documentos para outra pessoa, só entrega porque tem muita confiança, certo? Agora veja só. Qual é a coisa mais grandiosa do homem? Não é seu nome, não é sua honra, não é sua vida. Olha o que Jesus nos entregou. Olha o que Ele nos deu. Deu o nome dEle em meu nome. Como é que eu não tenho valor? Como é que eu não tenho honra? Então perceba, esse falso evangelho que faz as pessoas entenderem que ser humilde é dizer, não, eu sou um miserável, desgraçado, eu sou um pecador, não mereço nada, toda honra, toda glória para Ele e eu nada. É mentira, é um falso evangelho, é uma mentira. Deus não dá a glória dele para um outro Deus. Quando eu estou nele, eu não sou outro, eu sou um com Ele, Pai, assim como eu e tu somos um, que Ele seja um em nós. O evangelho é isso, o evangelho é o poder de Deus. Jesus disse, vocês e não conheceram o evangelho, é o poder de Deus. Como é que eu vou testemunhar? Como Jesus disse, Pai, todas as coisas que são tuas são minhas, e todas as coisas que são minhas são tuas. Eu te glorifiquei, Pai, fazendo a tua vontade, cumprindo a tua palavra aqui na terra. Assim como eu te glorifiquei, Pai, eles me glorificarão. Como foi que Jesus glorificou a Deus? Encontrando o cego e abrindo os olhos do cego. Encontrando uma situação de 5.000 pessoas que deveriam morrer de fome, Ele multiplicou os pães. Encontrando um homem morto, dizendo, Lázaro, sai para fora. Isso é glorificar a Deus. Então como é que nós glorificamos? Fazendo o que Ele disse. E o que é que Ele disse? As obras que eu faço, vocês farão também.
Agora, como é que eu vou ter essa fé, essa ousadia, se eu me sinto, sabe, um tadinho, coitadinho, sabe, se eu sou humilde, sabe, eu sou muito humilde, porque está cheio de pessoas pregando isso. Isso é uma pegadinha. Isso é o que João combateu na sua carta, é um falso evangelho que cria falsos cristos. Porque o evangelho de Cristo faz eu me fundir com ele, eu e ele somos um. Se ele é, eu sou. Por que eu sou santo? Porque ele é santo. Por que eu sou forte? Porque ele é forte. Por que eu sou poderoso? Porque ele é poderoso. Então eu e ele somos a mesma pessoa. Ele é a parte espiritual, a força, a energia, e eu sou o corpo. Voltando para cá, Moisés, tu tem que tocar a mão para me entender, é eu que tenho que liberar a palavra. Agora, não é palavra vazia, eu tenho que ter uma fé correspondente, um estado de espírito correspondente. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Esse é meu papel, eu sou a luz desse mundo. Eu sou o céu dessa terra, a luz desse mundo. Aí você vê, outra coisa que eu quero valorizar nessa mensagem, é que, veja, o mar se abriu, olhando por um olhar natural. Faraó, os seus soldados chegaram lá e disse, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus não, esse é o Deus dele, né? Não entrem não, porque é impossível. Um ser humano ou uma força pequena abrir o mar, então não vamos não. Não seria o normal, vocês estão entendendo? Mas olha o que ele fez, ele entrou no mar. Isso para nós entendermos e ver a natureza do inimigo. Sabe? Ele entrou, mesmo vendo que o Deus daquele povo abriu o mar, porque não é preciso ser mega inteligente para saber que ele fez para proteger o povo. E se ele entrou na arapuca, entrou na armadilha. Mas olha, a natureza do diabo, a natureza do mal, ele não vai arredar. Por isso meu nome é expulse, porque não tem como fazer acordo. A natureza dele, ele não foge. Ele só sai da batalha se ele for amarrado, se ele for paralisado, se ele for vencido, se ele for dominado. Mas eu quero ainda concluir na mesma história para que nós possamos entender esse ponto aqui. Assim o Senhor livrou Israel, capítulo 14, verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel com grande poder o Senhor, com grande poder o Senhor livrou Israel da mão do Egito, e o povo temeu ao Senhor e confiou em Moisés seu servo, e lançou o mar os seus cavaleiros. Então, mas me parece que tem um ponto aqui que eu não li. Então Moisés estendeu a mão ao mar, e o mar rompeu amanhã e retornou entendi, vamos lá. É isso que eu queria. É no verso 27. Deus disse para Moisés tocar no mar, para o mar se abrir. O mar se abriu. Faraó entrou atrás. Né? Aqui fala que os anjos do Senhor que acompanhavam aquele povo se colocou entre o povo de Deus e os egípcios uma noite inteira. Você vê que não foi só uma entradinha no mar, foi uma noite inteira andando no mar. E quem anda com medo, a gente sabe que não anda devagar. Né? Então os anjos do Senhor ficou entre um e outro, para nós entendermos, sabemos que nós não estamos só. E a própria Bíblia diz, foi o Senhor que se colocou como nuvem e como fogo. E quando chegou ao romper da manhã, novamente o Senhor Deus disse para Moisés, Moisés, estende a tua mão. Veja, é uma parceria. É o Deus e o homem e Deus. Se Deus pudesse salvar aquele povo sozinho, ele não tinha chamado Moisés. Ele precisa de um corpo. E como é que alguém que entende isso, que está em Cristo, não é importante? É importante. Esse é o evangelho que deve ser pregado, o evangelho que exerce autoridade. O evangelho é o poder de Deus. Essa é a natureza do inimigo. Eu quero orar por vocês. Eu quero que todos vocês que estão presentes, que estão ausentes, possam levantar sua mão para o céu em nome do Senhor Jesus
E mentalize aí quais são teus inimigos. Quais são teus inimigos? A Bíblia diz que Deus envia anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, Pedro, que ligar na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é desligado no céu. Não foi algo exclusivo para Pedro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se você está em Cristo, é a igreja. Então mentalize aí, aonde estão teus faraós, aonde estão as resistências que querem impedir a sua marcha para a terra que manda leite e mel, para aquele alvo que você inspirado pela palavra foi. Então veja sua segunda Bíblia, a glória da segunda casa, a glória da aliança que nós fazemos parte, é mais forte, é mais intensa, é maior do que a glória que Moisés esteve. Se a glória que Moisés esteve foi o suficiente para abrir o mar, para destruir e eliminar todos os inimigos, então mesmo Deus, que foi agora para outro nível, porque a honra de Jesus é maior, e você estando em Jesus, a tua honra é maior, então libera a palavra em nome do Senhor Jesus. Conforme a necessidade, tem uma doença terminal, você cria um novo veredito, portanto assim, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, essa doença que queria matar, ela morrerá, meu ente querido viverá, essa doença morrerá, e nunca mais essa doença aparecerá na minha família, e tem mais, eu faço isso, aquela doença que eu venci, que me desafiou, aonde eu pregar, e alguém ouvir e crer, aquela doença que eu venci em mim, no meu ente querido, eu venço em qualquer pessoa que crê no meu ministério, que acreditar e aceitar que eu oro como eu estou orando agora. Faço mesmo. Esse problema financeiro, nunca mais vocês verão ele, porque está confrontando a palavra de Deus. Se a palavra diz que eu prosperarei em tudo que colocar nas minhas mãos, se a palavra afirma que eu terei para emprestar e não haverá necessidade para emprestar, como é que pode querer enfrentar o nome poderoso do Senhor Jesus, nome que está sobre todos os nomes? Eu, porém, vos declaro para esse enfrentador, esse desacatador, e meu nome é expulso demônio, esse mal que agora está, nunca mais se verá. Em nome do Senhor Jesus, se você tem uma enfermidade no teu corpo, pensa comigo, o corpo é teu. Jesus disse, eis aí você tem poder e autoridade para você. Como é que pode um invasor entrar no teu corpo, na tua vida, causar dores? Não pode. Não pode. Olha o próprio Jesus dizendo, o valente só entra na casa de um valente se primeiro amarrar o valente. E aquele valente que amarrou o outro valente, o valente que amarrou é maior do que o valente que até então estava reinando. Jesus falou isso quando ele expulsou o demônio, quando ele curou os enfermos, dizendo que o antigo valente, que era Satanás, que era o causador daquelas enfermidades, daquela opressão, para que ele pudesse tirar, livrar o recurso, ou seja, os bens de Faraó, que eram as pessoas, que era a saúde, ele amarrou. Em nome do Senhor Jesus, o corpo é teu, a vida é tua. Você tem a palavra de Deus, está lá, Lucas capítulo 10, verso 19, eis aí vos dei poder e autoridade. Se você está em Cristo, eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Se você está em Cristo, diga agora, essa doença que está no meu corpo, nunca mais ela viverá. Ela não vai ficar fraca só no teu corpo, ela vai morrer no teu corpo. Mas aonde você estiver, a tua presença, a tua fala, o teu cheiro, o teu suor, já é o suficiente para causar medo. O Egito nunca mais se tornou uma potência. Esse mal nunca mais se tornará uma potência. Em nome do Senhor Jesus, não faça como israelita. Não retroceda. Não caia na cantada e dizer que é Deus te provando, é mentira. É uma cilada do diabo, uma das ciladas do diabo, porque se você acredita que é Deus te provando, você não vai lutar contra Deus. Então você se desarma, o mal pode concluir o plano que ele veio só para matar, roubar e destruir. Tiago disse, não se engane, meus amados irmãos, em Deus não tem soma de variação. Uma hora ele não quer o teu bem, outra hora ele quer o teu mal. Uma hora ele dá vida, outra hora ele dá morte. Não, porque toda coisa que é boa vem do alto do Pai das luzes, e todas as coisas que vêm para matar, roubar e destruir, vêm do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, assim nós decretamos como igreja, como povo, todos os teus inimigos. Agora eu vou ler, não estava no plano, mas eu vou ler para nós concluirmos.
Deuteronômio 28, aonde está o próprio Deus falando a partir através de Moisés. Ele diz: eu entregarei todos os teus inimigos vencido, dominado diante de vós. E assim está escrito: e o Senhor determinará que essas bênçãos estejam sempre contigo. Tudo que colocar as mãos, o Senhor abençoará na terra que o Senhor te deu. E o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que se chama pelo nome do Senhor, e bendito será, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundâncias de bem, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, a terra que o Senhor, sob o juramento, te deu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no tempo certo. O Senhor abençoará todas as obras da tua mão, emprestará a muita gente, tu, porém, não precisarás de tomar emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará por cima e não por baixo, se obedecer os mandamentos do Senhor. E obedecer os mandamentos do Senhor não tem nada a ver com regra religiosa, é aceitar em nome do Senhor Jesus, exercer autoridade, estar no lugar de comando, porque você está nele. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, é o mesmo Espírito que ressuscitou cada um dos que estávamos mortos, estão sentados lá à direita com a mesma honra, com o mesmo poder. Verso 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviará de toda a palavra que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. E o Senhor entregará os teus inimigos feridos diante de ti. Então, o Senhor prometeu, e o que Ele promete, Ele cumpre. São essas tuas bênçãos. Só agradeça a Deus. E a partir de agora, se fortaleça no Senhor. Busque inspiração no Senhor. Deixe o Espírito do céu te dar uma missão, te dar uma visão, uma direção, inspirado pelo Espírito Santo. Então sai dessa realidade e vá para a realidade que Deus prometeu. Se no meio do caminho você encontrar inimigo, aqui está as armas mais poderosas. Foi essas armas que Paulo disse: as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas infernais. É destruir, demolir. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Então essa é a palavra do Senhor.